Depois do caos no trânsito, casas inundadas, prejuízos e impressionante volume de água desperdiçado, a CAESB conserta a adutora que se rompeu na EPTG. Regiões do Lúcio Costa, Expansão do Guará, Colônia Agrícola, Águas Claras e parte de Taguatinga ainda estão sem água. A previsão é que o abastecimento só volte ao normal amanhã de manhã. Os cuidados com a seca. Essa semana, a umidade relativa do ar chegou a 15% e o DF está em estado de atenção. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Depois de mais de 10 horas de trabalho, a adutora que se rompeu na EPTG foi consertada, mas o enchimento será feito de forma lenta. Vamos saber como está a situação neste momento com a repórter Camila Lopes, que está no local e tem mais informações ao vivo. Oi, Camila, boa noite para você. Boa noite, Carol. Como você falou, esse enchimento vai ser feito de forma gradual e a previsão é que a situação seja normalizada até as 8h30 da manhã dessa sexta-feira. Eu vou conversar agora com o diretor do DR, Henrique Ludovici, para saber como é que fica o trânsito. Boa noite, diretor. Como é que fica a questão do trânsito nessa saída aqui? Porque duas já foram liberadas na saída de Águas Claras. Como é que vai ficar onde está a adutora? Bom, efetivamente nós já conseguimos hoje, após a CAESB liberar, iniciar o trabalho de reconstrução da infraestrutura desse pavimento. Após o teste de carga, que deve durar 15 horas, nós já liberamos 2 faixas no sentido plano piloto e vamos manter. Portanto, amanhã, após o fluxo do horário de pico, nós voltaremos às 9 horas, nossas equipes já estarão aqui preparadas para nós darmos continuidade ao trabalho. Ou seja, após a liberação do teste de carga da CAESB, o DR tem condições de reconstruir a infraestrutura do pavimento, fazer a capa asfáltica, sinalizar e liberar o tráfego. Em relação às faixas exclusivas, vão ficar liberadas ou não? Para que não haja nenhum problema, apesar de 2 dessas faixas da Marginal já estarem liberadas, nós estamos mantendo até amanhã, meia-noite, as faixas exclusivas da EPTG e da EPNB liberadas nos 2 sentidos, tanto de manhã quanto à noite, como também, efetivamente, nós vamos aumentar amanhã, já dissemos isso, o sentido único da estrutural, até às 9h30 na parte da manhã e manteremos como hoje às 20h30 no final do dia. Tá certo, muito obrigada, diretor. E Carol, pela manhã essa situação causou um transtorno aqui na saída de Águas Claras. Vamos acompanhar a reportagem? Essa cena na região entre Águas Claras e Vicente Pires em época de chuva, mas em pleno mês de agosto, no auge da seca e em meio ao racionamento, as imagens impressionam. As ruas às margens da EPTG pareciam um verdadeiro rio. Toda essa água saiu de uma adutora que fica embaixo do viaduto Israel Pinheiro e que se rompeu por volta das 5 horas da manhã desta quinta-feira. O vazamento durou quase 2 horas, tempo suficiente para provocar estragos irreversíveis em algumas casas. Este vídeo mostra a força da água que invadiu um condomínio inteiro no local. Desesperador, né? Imagina você levantar de madrugada e sua casa está cheia de água. O carro encheu de água, geladeira, aparelho de som, ar-condicionado, que o meu é portátil, fica no chão e tudo. A casa do Alessandro fica na frente do local onde a adutora se rompeu na marginal da EPTG. Nas imagens feitas pelo morador minutos depois do rompimento, o cenário é de destruição. Os cômodos foram tomados por água e lama. Eu acordei com o barulho da água, pensei até que fosse chuva. Aí quando eu vi já estava tudo inundado dentro de casa. Aí a preocupação maior era procurar um abrigo, né, para os filhos. Dentro de casa praticamente tudo acabou, né? Tudo foi por água abaixo. As equipes da CAESB só conseguiram fechar o registro por volta das 7 horas da manhã, mas ainda não há uma previsão para o término do conserto da adutora. O presidente da companhia esteve no local e garantiu que os moradores prejudicados pelo alagamento serão ressarcidos.
A gente vai encaminhar aqui uma equipe de sinistro para avaliar os danos, porventura provocados nas residências, e também estamos mandando uma equipe para fazer uma limpeza, auxiliar as donas de casa na limpeza das residências. Eu peço à população a paciência, nós estamos trabalhando direto, nós não vamos sossegar enquanto a gente não colocar essa adutora novamente em operação. O trânsito na região também ficou complicado nas primeiras horas do dia. A passagem pelo viaduto Israel Pinheiro foi fechada e os motoristas enfrentaram congestionamento. Por isso, as faixas exclusivas da EPTG e da EPNB foram liberadas. Os usuários de ônibus também tiveram transtornos. Eu já estava a caminho, só que eu não sabia que não estava passando ônibus. Aí eu não sei o que eu faço agora para trabalhar. A gente vai ter que descer para outra parada para tentar pegar ônibus. Uma equipe com 10 agentes da Defesa Civil foi até o local para verificar a situação. O balanço inicial é de 28 casas atingidas pela água somente neste condomínio. 3 delas de forma mais grave, mas por enquanto os moradores não serão retirados dali. Nós observamos que surgiram rachaduras imediatas e você tem um afundamento de piso que mais de 3 centímetros. Mas essas avarias iniciais não comprometem imediatamente essas edificações. Tem que apenas observar ao longo do tempo. As próximas 24 horas são importantes nessa observação. Bom, vale reforçar que a CAESB informou que a adutora foi consertada agora no fim do dia, né? E por causa do rompimento desta adutora, parte de Taguatinga, Colônia Agrícola Águas Claras e Guará tiveram um abastecimento suspenso hoje. Um transtorno para quem já é obrigado a conviver com racionamento e não esperava ficar mais um dia sem água. Veja. O gerente deste restaurante, que fica na Superquadra Brasília, no Guará, não esperava pelo corte de água nesta quinta-feira. Ele conta que passou aperto. Olha, atrapalha muito a gente, porque a gente mexe com comida, né? Tem louça para lavar, loja para lavar. Já tem esse dia de racionamento que atrapalha, né? Aí com mais esse dia sem água, a gente vai ficar 3 dias praticamente sem água. A expectativa é que o abastecimento volte ao normal somente no período da tarde desta sexta-feira. Francisca, que é dona de um salão de beleza no Lúcio Costa, só tem a água que restou na caixa. Preocupada, ela questiona. A caixa ia dar só para amanhã, né? A caixa ia acabar amanhã, né? Então, se acabar hoje, já era. E amanhã, como é que eu vou fazer para trabalhar? E tem ainda mais um detalhe. O racionamento na região está marcado para esta sexta-feira. A Daniele, que é gerente desta lanchonete, também está preocupada. Foi um transtorno, né? A gente teve que comprar água e pegar água na administração para lavar louça, lavar chão, para fazer comida. A gente ia se planejar hoje para amanhã ficar sem água, né? Amanhã eu não sei como vai ser. Olha, os moradores da região do Guará podem ficar tranquilos, porque quem acabou ficando sem água hoje, devido ao rompimento da adutora e entraria no rodízio amanhã, não vai mais passar pelo racionamento essa semana. Já para as outras cidades, o esquema segue normal. Nesta sexta, estarão no rodízio Arniqueiras, Areal, Riacho Fundo 1 e os condomínios do Jardim Botânico. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. Cerca de 60% das famílias brasileiras estão endividadas. Aqui no DF, esse número é maior do que a média nacional. Equilibrar as finanças nem sempre é uma tarefa fácil, mas o segredo pode não estar em quanto você ganha, e sim no planejamento. Veja só. Gilson acabou de receber uma consultoria financeira de graça do Conselho Regional de Economia do DF. O objetivo é homenagear o Dia do Economista, comemorado em 13 de agosto, orientando a população a sair do vermelho. Tem muita gente por aí que está mesmo precisando de uns conselhos. Muitas vezes eu gasto mais do que ganho. Isso é o modo brasileiro. Não? Quando a gente sai, a gente não faz os cálculos direitinho. Aí eu sentei aqui, eu ia passando mesmo, sentei aqui, ele me chamou. Aí foi que eu descobri que não estava saindo meu dinheiro. O presidente do Conselho Regional de Economia calcula que 80% das famílias do DF estão endividadas. A capital supera a média nacional de 60%. Ele diz ainda que nem sempre a falta de dinheiro é a causa do endividamento. O segredo é planejar os gastos. Há pessoas que se deslumbram da frente de uma vitrine, e não são poucas pessoas, né? E chega um determinado momento que as pessoas precisam, sentem uma compulsão de gastar, de comprar.
E a gente sempre pergunta, será que a gente precisa mesmo comprar agora? Planejamento que Jacinta conhece bem no dia a dia. A mulher consegue controlar os gastos na ponta do lápis. A dica é o seguinte, é não usar cartão de crédito, usar mais dinheiro, pedir desconto, economizar, não deixar... A economia começa na cozinha. A partir do momento que você faz economia dentro da cozinha, o resto você leva. Controlar o pessoal que gasta demais, aqueles descontrolados, porque sempre você tem uns que você tem que ficar rebocando, né? O Ministério Público listou uma série de irregularidades encontradas na torre de TV, como a degradação do patrimônio público, tráfico de drogas e até a exploração do trabalho infantil. Esses problemas foram identificados pela própria administração do plano piloto no fim do ano passado. Agora, os promotores deram um prazo de 20 dias para que o GDF dê informações sobre as medidas que serão adotadas com relação a essas irregularidades. A Feira da Torre é um dos principais pontos turísticos do centro da capital, que atrai milhares de turistas, principalmente nos finais de semana. Mas, segundo um levantamento da administração regional do Plano Piloto, o local está cheio de irregularidades. Entre elas, barracas fora dos padrões e obstrução das vias de acesso, com produtos, estantes e painéis de exposição. Na verdade, quem tem tomado conta da feira somos nós, né? Se fizemos esses para proteger as pessoas do sol e da chuva, foi a gente que fizemos. Porque deixar o povo no sol aqui e na chuva. Como é que vai deixar os clientes no sol e na chuva? Tivemos que fazer. A administração do Plano Piloto identificou ainda que a Feira da Torre virou ponto de tráfico de drogas e até de trabalho escravo. Por isso, o Ministério Público deu um prazo de 20 dias para que o GDF informe quais medidas vai tomar para resolver os problemas. O documento ainda relata a degradação do meio ambiente, ocupação irregular de boxes, aposta com jogos como dominó e baralho envolvendo dinheiro e degradação do patrimônio público. Apesar de tudo isso, esta turista de São Paulo gostou do que viu por aqui. Só lamentou porque a maioria das bancas estava fechada. Eu achei que ela precisa ser mais aberta, porque as lojas estão fechadas. Eu aproveitei para conhecer a torre, encontrei poucas lojas abertas, mas aproveitei, já comprei as lembrancinhas para garantir. Então você vê que nós estamos numa quinta-feira, meio-dia, e todas fechadas, uns 10 lojas só abertas, entendeu? Então acho que o pessoal precisa trabalhar um pouquinho mais. Por meio de nota, a Secretaria de Turismo informou que a administração do Plano Piloto elaborou um plano para diagnóstico da situação da feira de TV. A Secretaria informou ainda que diversas ações foram tomadas pelo governo, como vistorias, inspeções e fiscalizações, e que estão em estudo ainda alterações no regimento interno da feira com relação aos dias de funcionamento e padronização dos boxes. Ontem nós mostramos aqui que o Tribunal de Contas do DF aprovou o pagamento do auxílio moradia para os conselheiros retroativo a 2008. Em nota, o TCDF afirmou que o pagamento não foi realizado e o que ocorreu foi o reconhecimento do direito de receber o benefício. Apesar da explicação, a medida gerou polêmica. Veja no comentário de Cláudio Humberto. De onde menos se espera é dali que não sai nada mesmo, como dizia o inesquecível Barão de Itararé. É o caso do Tribunal de Contas do Distrito Federal, que existe para zelar pelo bom uso do dinheiro público, mas a gente sabe como eles agem. Conselheiros do TCDF deveriam se envergonhar, embolsando R$ 1.600.000 retroativos como a ajuda de custo para a moradia. Logo eles, que recebem só de salários mais de R$ 30 mil por mês. Que vergonha! Que vergonha, senhores conselheiros. Pior é que eles alegam amparo legal para esse absurdo. Se é mesmo legal, não é legítimo, nem muito menos ético e moral. É absurdo que na atual crise, com o governo quebrado pelos altos custos da sua burocracia ineficiente, dispendiosa e gananciosa, conselheiros do Tribunal de Contas metam a mão no nosso bolso a pretexto de obter auxílio moradia, ainda que tenham casa própria na cidade. O país despenca para o fundo do poço falido, enquanto essa gente faz farra à base de champanhe e caviar na versão atualizada do baile da Ilha Fiscal. Que vergonha!
Faltando menos de 2 semanas para o término do prazo de licenciamento de veículos, menos da metade dos motoristas do DF estão em dia com a documentação. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Oi, Cláudio, boa noite para você. Oi, Carol, boa noite. Pois é, são mais de 800 mil motoristas aí que estão com pendências ainda, não estão com o CRLV em mãos, os de 2017, que é o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos. Bom, e como você falou, a fiscalização começa já a partir de 1º de setembro. Então, o pessoal precisa correr, procurar lá o site do Detran para consultar, saber se tem pendência, se está devendo alguma coisa, tem que pagar o IPVA, seguro obrigatório e também as multas, né? Se você tiver qualquer pendência, você não recebe o documento. E quem for flagrado, a partir então de 1º de setembro, pode ser multado. São 7 pontos na carteira de habilitação, a multa de R$ 294 e, além disso, o veículo acaba sendo recolhido e aí você vai ter também uma série de despesas depois para retirar o veículo. Então, a partir de 1º de setembro, começa essa fiscalização aqui em todo o Distrito Federal. Carol. Obrigada, Cláudio. Boa noite. A seguir, a seca chegou de vez e com ela voltam os velhos problemas que afetam a saúde. Saiba como evitá-los daqui a pouco, no próximo bloco do Band Cidade. Até já.